Matias Schepp era o pai das gêmeas Alessa e Lívia, e o que ele fez com as meninas foi horrível. Fique até o final para entender todo o mistério envolvido nesse caso. Os pais das meninas desaparecidas são Irina e Matias. Irina Lucid nasceu na Itália, mas se mudou para a Suíça ainda na adolescência e graduou-se em Direito. Matias Schepp era um engenheiro suíço-canadense. Irina e Mateus trabalhavam para a mesma empresa, uma gigante internacional no comércio de tabaco, a Philip Morris. Matias era muito sociável, sabia lidar com as pessoas ao seu redor e era uma pessoa dita como adaptável e muito fácil de se lidar. Não há relatos de que Matias tenha sido um homem violento. Pelo contrário, Irina conta que Matias era um cara bem-humorado, tranquilo, que não se abalava com nada e a tratava muito bem. Eles se casaram em julho de 2004 na Itália e tiveram duas lindas filhas gêmeas, Alessa Vera e Lívia Clara. As meninas nasceram em 7 de outubro de 2004 na Suíça. De acordo com os registros de entrevistas e relatos da mãe, as gêmeas Alessa e Lívia eram alegres, bagunceiras, extrovertidas, doces, lindas, felizes e muito estudiosas. Já com pouca idade, elas falavam outros idiomas, como francês, italiano, inglês e alemão, que é um dos idiomas mais falados na Suíça. Durante os 2 primeiros anos, parecia que estava tudo indo muito bem entre o casal. Quem os conhecia sempre os viam felizes. A vida do casal parecia ser a mais perfeita possível. O nascimento das gêmeas Alessa e Lívia não poderia ter vindo em melhor hora e trouxe ainda mais felicidade e harmonia ao casal. Além da vida conjugal do casal estar indo muito bem, na vida profissional, tanto Irina quanto Matias eram muito ambiciosos e ambos passavam por um momento de grande crescimento profissional. Matias era muito carinhoso e cuidava bem das meninas. Às vezes, havia algumas pequenas discussões entre o casal, mas aparentemente nada que logo não fosse resolvido. Porém, segundo Irina, no final de 2006, algo aconteceu que nem ela entende muito bem o que foi, mas o comportamento de Matias mudou drasticamente e eles passaram a brigar cada vez mais. Matias, em alguns momentos, era extremamente autoritário e abusivo. Logo depois, ele se fazia de vítima. E com isso, o relacionamento foi se tornando cada vez mais instável. Na tentativa de resgatar seu casamento, Irina sugeriu que eles procurassem um conselheiro matrimonial, uma terapia de casal. De início, Matias relutou, mas acabou aceitando. E mesmo quando ele aceitou, o acompanhamento não funcionou muito bem. O comportamento do Matias não ajudava na relação entre eles. Embora Matias continuasse muito tranquilo e amigável com todos ao seu redor, em relação a Irina, o seu comportamento mudava drasticamente. O casamento, então, teve fim em 2010, quando a Irina decidiu sair de casa e viver longe do Matias, pedindo amigavelmente o divórcio. Embora Matias
estivesse colaborando com toda a papelada do divórcio, ele não estava conseguindo aceitar bem a separação. A família de Irina diz que Matias, que tinha 43 anos, sofria de esquizofrenia. De acordo com uma reportagem, ele estava recebendo tratamento psiquiátrico, mas não havia sinais de que representasse uma ameaça às filhas. Pelo contrário, era descrito como um pai amoroso e dedicado. As meninas, por mais que não eram maltratadas fisicamente, elas acabaram se adaptando com a vida regrada que o pai impôs a elas. Elas tinham hora certa de acordar, hora certa para comer, para ver TV, para dormir, para fazer qualquer coisa, tinha uma hora marcada. Era uma vida que sempre foi muito regrada, e mesmo estando com a mãe, as meninas continuavam seguindo o cronograma de vida delas, que Matias havia feito, e Irina não se colocava contra isso, porque as meninas não demonstravam achar ruim seguir essa rotina. Elas eram obedientes, quietas e não eram de impor contra ao que ela ou o pai delas diziam. Matias era um bom pai e as meninas eram apaixonadas por ele. Irina demonstrava que confiava plenamente nele como um bom pai e nunca colocou qualquer empecilho para que ele estivesse frequentemente com as filhas. A guarda de Alessia e Lívia era formal e democraticamente compartilhada entre os pais. No Natal daquele ano, Irina permitiu que as crianças passassem quase um mês em viagem para o Caribe com o pai. Matias era louco pelas meninas e continuou a morar no mesmo bairro para que pudesse ficar o mais próximo possível delas. Quase um ano após a solicitação de divórcio ter sido protocolada, as meninas Lívia e Alessia, que agora estavam com 6 anos de idade, aguardavam ansiosas pela chegada de seu pai, que as buscaria naquela manhã para passarem 2 dias com ele. Aquela era a manhã do dia 28 de janeiro de 2011, e ninguém imaginava o ato horrível que Matias estava prestes a fazer. O combinado era que elas passariam aquele dia 28, que era uma sexta-feira, e o sábado, dia 29, com o Matias, que as entregaria de volta no domingo, dia 30, para a casa de sua mãe. Matias chegou e, como de costume, abraçou suas filhas e, em seguida, as levou com ele. Irina não percebeu nada de anormal em seu comportamento. Já com as meninas, no sábado, dia 29, Matias envia uma mensagem para Irina, dizendo que passaria o domingo com as meninas e as levaria de volta apenas na segunda-feira. E como na segunda-feira era dia de aula, ele as levaria direto para a escola, e então sua mãe as veria novamente na saída das aulas. Irina não concordou e respondeu que preferia que ele primeiro as trouxesse as duas em segurança para casa, porque ela mesma queria levar as filhas para a escola na segunda-feira. Essa mensagem foi lida por Matias, mas ele não respondeu. E essa foi a última vez em que Irina teve notícias de suas filhas. Irina entrou em desespero ao notar que a mensagem não tinha sido respondida, pois aquele não era o acordo inicial e não poderia ser alterado assim sem qualquer justificativa. Ela foi até a casa de Matias e, em depoimento, ela conta que a porta dos fundos estava destrancada. Matias não estava lá
e nem as meninas. Ela voltou para casa e tentou o contato novamente, tentando se controlar ao máximo que podia. Ela sabia que tinha algo errado, pois todas as vezes em que ele pegava as meninas, ele contava detalhadamente o cronograma e o itinerário em que ele passaria com as filhas, deixando Irina sempre a par de todos os seus movimentos antecipadamente. Mas dessa vez foi diferente. Irina queria saber por que ele não havia respondido sua mensagem e por que dessa vez ele saiu com as meninas e não disse para onde iria, onde ele estaria com as gêmeas. Diante de tantas dúvidas sem respostas, Irina foi até uma delegacia para denunciar o desaparecimento de suas filhas. A polícia local tentou acalmá-la e convencê-la de que o marido voltaria em breve para casa. Ela voltou mesmo não estando convencida. Ela procurou por Matias no trabalho, na casa de amigos e familiares dele, e em todos os lugares onde ele costumava ir com as meninas. Mas ninguém sabia o paradeiro do Matias e nem das meninas. Na manhã do dia seguinte, ela voltou na polícia, informando que ainda não conseguiu contatar seu ex-marido. Os policiais novamente a acalmaram e deslocaram um oficial até a casa de Matias. Chegando lá, a única coisa estranha que encontraram foi um testamento do Matias escrito no dia 27 de janeiro, ou seja, naquela mesma semana. No testamento, especificava quem ficaria com alguns dos seus bens em caso de falecimento dele e das meninas. E mais uma vez, ela foi aconselhada a voltar para casa e continuar tentando manter contato com Matias. Na segunda-feira, dia 31 de janeiro, Irina recebe um cartão postal de Matias com carimbo de Marcélia, na França. E nesse cartão postal, Matias dizia que ele não suportaria viver sem ela. Marcélia fica quase 520 quilômetros de distância de onde Irina estava. Depressa, Irina vai até a delegacia e imediatamente os agentes se mobilizam e as buscas por Matias e as meninas começam. A polícia descobre que a última vez em que as meninas foram vistas na cidade foi no domingo 30 de janeiro, por volta do meio-dia. A testemunha que as viu afirmou com convicção que elas estavam acompanhadas de Matias. As investigações seguem rapidamente e contam com a ajuda da polícia italiana e francesa. A polícia francesa entra no caso porque eles descobrem que Matias comprou 3 tickets de passagem, sendo que dos 3 tickets, um era para um adulto e os outros 2 para 2 crianças. As passagens de avião dariam direito à entrada para a balsa que sai de Marselha com destino à ilha francesa na Córcega, na data de 31 de janeiro. A balsa deveria chegar na manhã do dia seguinte, na cidade de Propriano, que é o ponto de desembarque em Córcega. Antes de entrar na balsa, por volta de 1h da tarde, as câmeras de segurança de diversos pontos de caixas eletrônicos de Marselha flagraram Matias sacando dinheiro de várias contas bancárias. Testemunhas disseram ter visto Matias e as meninas na balsa, mas nenhuma testemunha afirmou ter visto Matias desembarcar da balsa com as meninas. Ou seja, ele foi visto entrando com as gêmeas na balsa, mas não foi visto por ninguém saindo de lá com as gêmeas. Isso significa
que ele pode ter desembarcado sozinho na cidade de Propriano, na Córcega, sem as gêmeas. No dia seguinte, dia 2 de fevereiro, sem nenhuma explicação, Matias retornou sozinho ao continente. E no mesmo dia 2, ele é visto em um pedágio. Agora ele estava se deslocando com um veículo. Em 3 de fevereiro, Matias é visto por testemunhas em Nápoles, na Itália. Ele enviou durante esse trajeto várias outras cartas para Irina, sendo que uma delas continha uma grande quantia de dinheiro. Eram 4.400 euros em espécie. O último envelope, com data de quinta-feira, 3 de fevereiro, continha uma carta na qual Matias declara ter tirado a vida das duas filhas e revelado que estava em Cerignola, onde pretendia também tirar sua própria vida. Ele afirmou na carta que as meninas não sofreram e que descansam em paz. Em 4 de fevereiro de 2011, Matias tirou sua própria vida, se jogando na frente de um trem de alta velocidade na região de Apulia, no sul da Itália. As meninas não foram vistas em lugar algum. Poucos dias após Matias tirar sua própria vida, seu carro foi encontrado na cidade italiana de Cerignola. Gotículas de saliva de uma das gêmeas foi encontrada dentro e fora do veículo. Infelizmente, não havia saliva suficiente para ser usado em testes de toxicologia, o que poderia ter mudado e muito o rumo das investigações, pois poderiam ajudar as autoridades a descobrirem, por exemplo, se as meninas ingeriram algum tipo de remédio para dormir ou até mesmo veneno. Devido à falta de material, a polícia não tinha como provar que as gêmeas teriam sido levadas ou que passaram algum tempo no porta-malas do carro, por exemplo. Havia uma suspeita de que elas estivessem sem vida e sendo transportadas no carro. E outra suspeita era de que as gêmeas estivessem ainda vivas e sendo levadas às escondidas no porta-malas. A perícia conseguiu acessar todos os dados do computador de Matias e as descobertas foram perturbadoras. Os investigadores revelaram que, após examinar o computador de Matias, descobriram que ele havia consultado diversos sites sobre suicídio, envenenamento e armas de fogo. Nenhuma arma foi encontrada em sua casa. Testemunhas ainda disseram que viram uma mulher com as meninas num bar onde ele falava com uma mulher loira. Segundo a testemunha, esse bar estaria na cidade de Propriano, que era o destino da primeira balsa. Uma outra testemunha disse que ouviu em outro lugar, ainda em Propriano, com as meninas comprando chocolates, enquanto ele estava com uma mulher morena. As buscas então se concentraram nesta ilha, que além de ser o local com o maior número de testemunhas, foi o último local onde as meninas foram vistas. Buscas intensivas foram feitas por lá, ainda que as outras localidades também continuavam a ser investigadas, mas infelizmente nada foi encontrado. Em 2014, 3 anos depois desse caso, essa história foi tratada como tema em um programa de televisão na Itália, e durante o programa foi apresentada uma nova pista do caso. Uma testemunha disse que conhecia uma pessoa que na época seria quem recebeu o dinheiro do Matias para fazer documentos falsos para as meninas e que hoje em dia elas estariam vivendo no Canadá. Lembrando que o Canadá é o país de origem do Matias. Mas essas informações foram verificadas, ainda que continuassem
de forma não oficial, mas nada foi encontrado. Outras buscas aconteceram e nenhuma informação nova surgiu, e o caso continua como um grande mistério. A mãe das meninas fez um apelo internacional para que, se alguém soubesse alguma notícia, alguma pista sobre o paradeiro das meninas, que informasse a família ou a polícia. Ela tem esperanças que as meninas possam estar vivas em algum local, com outra família. Ninguém imaginava que Matias poderia fazer uma coisa tão horrível com as meninas, separá-las da mãe sem deixar nenhum rastro. Alessia e Lívia nunca mais foram encontradas, com ou sem vida, e ninguém sabe o que realmente aconteceu com as meninas. Eu gostaria que vocês deixassem nos comentários o que vocês acham que aconteceu com as meninas e onde estão as gêmeas Alessia e Lívia. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Um grande abraço e até o nosso próximo caso.